Muito bom dia, que Deus abençoe os vossos corações, vossa mente e espírito. Que todos sejam preservados para a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Andar com Jesus e parecer com Jesus. A Bíblia nos mostra que multidões andaram com Jesus. Ele sempre pregava para muitas pessoas. Mas, no princípio, ele trazendo a mensagem das boas novas, conforme Lucas 4, em cumprimento a Isaías 61, ele anunciava o reino de Deus. E muitas pessoas andaram com Jesus, mas nem todos ficaram com Jesus. Eles não suportaram até o final para realmente compreenderem a doutrina de Jesus. Nós encontramos que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 13, que Pedro e João, eles estavam diante do Sinédrio. Eles foram chamados para estarem ali, para darem explicação a respeito de coisas que eles estavam, com o nome de Jesus, praticando, Foi justamente porque eles, em nome do Senhor Jesus, haviam restaurado a saúde de um homem física, que era coxo, e por muitos e muitos anos pedia esmola à porta do templo. Mas após então conversarem com Pedro, João, aqueles homens que eram cultos na lei, nas escrituras que eles tinham, e tudo aquelas pessoas das linhagens do sacerdote, chegaram a uma conclusão. Depois, Pedro e João falaram a eles. Eles falaram palavras com eles que levaram eles a reconhecerem que eles haviam estado com Jesus. Então, no verso 13, eles disseram algo, e Lucas assim o escreveu. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Estar com Jesus é algo maravilhoso, mas Jesus estar em você na forma do Espírito Santo é que realmente identifica que você esteve com Ele. Veja que uma coisa chama a outra, é um processo. Então, as pessoas, elas vão à igreja, têm companheirismo com outros que também vão à igreja e querem andar com Jesus, querem estar com Jesus. Mas Jesus é estar, você estar nele e ele em você. Isso vai fazer a diferença.
Aqui fez a diferença. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, quer dizer, eles não tinham, vamos dizer, nós que chamaríamos de analfabetos, né, em letras. Admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E agora Jesus estava neles. Se voltarmos um pouquinho em Atos capítulo 3, ao Pedro se dirigir àquele homem coxo, ele disse assim, ele olhou para eles pensando em receber alguma moeda. Então Pedro lhe respondeu. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que é que ele tinha? O que ele deu para ele. Você não pode dar o que não tem. Eu não posso dar o que não tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, o que ele tinha? Jesus Cristo Nazareno, que agora, em forma de Espírito Santo, estava andando neles. As obras que Jesus fazia, agora o próprio Jesus fazia através deles, porque eles estavam cheios deste Espírito. Portanto, tinham as mesmas ações, falavam da mesma forma, tinham o mesmo procedimento, então podemos dizer, eram semelhantes a ele, procediam como ele procedia. Então, eu dizer que sou evangélico é um termo, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem valor algum, apenas citações, apenas coisas que você acha que é realmente. Então ali estava Pedro demonstrando que ele tinha andado com Jesus um pouquinho antes do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, quando Pedro negou ao Senhor Jesus, quando Jesus foi preso. Verso 69 a seguir, nós vamos ler o seguinte: ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. De repente, Pedro responde. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Eles tinham só andado com Jesus. Mas Jesus não estava andando neles. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. Então ele negou. Em seguida, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. Novamente, ele negou, com juramento: não conheço tal homem. Puxa, com firmeza, né? Olha o verso 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, pois o teu modo de falar o denuncia. O que Jesus disse em João capítulo 13, verso 12, por aí, ou verso 16? Basta aos discípulos ser como seu mestre. Não pense ser mais do que Jesus. Não deixe essa vaidade
querer ser mais, ser melhor, fazer mais do que Jesus para se vangloriar. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. No meu ministério eu fiz muito mais do que Jesus. Cuidado com isso. O coração do homem é enganoso e pode levar pessoas a acharem que, de repente, são mais do que Jesus. Você está vendo aí, vocês que ainda estão na mensagem, que às vezes ouvem, estão sem saber o que fazer. Decida por sua vida. Hoje se batizam em nome de William Branham, porque dizem que o novo nome de Jesus é William Branham. O que vem a ser isto? Ele ficou além, acima de Jesus? Isso quer dizer, quando chegar o tempo do reino de Deus ser implantado materialmente aqui na volta do Senhor, quem vai reinar? E agora? Aí quando Jesus estiver descendo, assim como ele subiu, conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o que vai acontecer? Serão 2 Jesuses? Vai reinar? É isto que você, que eu, que nós devemos observar em nossos passos, em nossas ações, se realmente elas estão nos identificando como servos de Jesus. Que temos Jesus em nós, através de palavras, através de ações. O que realmente mostrou que Pedro havia estado com Jesus, que João havia estado com Jesus, que eles eram seus discípulos. Aqui há uma identificação. O teu modo de falar o denuncia. Como é que vocês falam? Como é que eu falo? Como nós falamos quando as coisas não estão como nós queríamos que estivessem? É uma identificação do que você tem quando as palavras saem iradas, nervosas, quase que cuspindo fogo. Seja, pois, o seu falar sim, sim, não, não. Hoje uma coisa, amanhã outra coisa. Como vai se crer numa palavra de que não há verdade nela e aquilo sempre vem à tona, sempre chega? Não precisamos de fingir nada, simplesmente devemos ser autênticos, receber o Espírito e deixarmos ser dirigidos por Ele, guiados por Ele. Olha, isso é algo tremendo. O que realmente levou os discípulos a serem chamados de cristãos na cidade de Antioquia? O que será que foi? Porque lá, dizendo a Bíblia, que eles estavam ali no verso 26, o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano Barnabé e Saulo estiveram ali ensinando uma numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Eles refletiam Cristo. Eles mostravam a mansidão do Cordeiro em si mesmos, a fidelidade do Cordeiro em si mesmos, o amor de Cristo em si mesmos, a fé de Cristo em si mesmos, a sabedoria de Cristo em si mesmos, a humildade de Cristo em si mesmos.
Aqui não está dizendo que eles realizaram milagres e por isso foram chamados de cristãos. O comportamento, as atitudes a respeito do próximo, as atitudes tomadas quando as coisas não acontecem como a gente quer que acontecem, e aquilo que a gente quer não recebe. Qual é a atitude tomada? Isso vai dizer a respeito do que se tem por dentro. Quando alguém te esbarra e derrama alguma coisa, é o que tem dentro que derrama. É o que tem dentro do copo que derrama. A questão é isso. Por que derramou o café? É porque no copo tinha café. Por que derramou leite? É porque do leite tinha café. Por que derrama ira? Por que derrama revolta? É porque dentro tem isso. Vamos procurar nos identificar cada dia mais com Cristo. Deus vos abençoe e vos fortaleça grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.